Terra Mar. Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos então com o nosso Folha no Ar e agora nós temos vamos começar a nossa entrevista, Arnaldo Neto e Aloysio Abreu Barbosa, com o poeta, professor, dramaturgo Adriano Moura. Bom dia, Adriano. Obrigado por ter vindo. E Aloysio. Adriano, você botou o Arnaldo aí. Vou inverter a ordem que você anunciou e vou começar eu. Afinal, o Adriano é um companheiro aí de festival de poesia, acho que isso desde os anos 90, né? Então temos aí uma história longa aí na cultura do município. E aí, sobre isso eu quero perguntar a você, Adriano. Estamos aí, estava falando aqui agora há pouco no intervalo sobre a questão do transporte público, né? Terminamos falando sobre isso, o bloco anterior. E você falando a sua opinião sobre o transporte, mas a sua, você pode falar como usuário e cidadão, óbvio, mas a sua área mesmo é a parte de cultura, literatura especificamente. Como é que você vê aí a cultura do município nessa pouco mais da metade do governo Rafael Diniz? A questão da cultura aqui na cidade, eu acho que já é crônico, né? O problema, apesar, né, de uma série de conquistas, né, de avanços que a gente tem tido, mas a gente ainda continua carecendo de um projeto cultural, né? A cidade nunca teve e continua sem ter, né, um projeto de cultura que esteja para além, por exemplo, de política de evento, né? Até então, né, todos os governos se centraram, né, em grandes eventos, né, em eventos teatrais, em eventos de shows, em eventos de entretenimento, mas nenhum conseguiu firmar na cidade nenhum projeto cultural que, no término daquela gestão, né, aquilo deixasse algum tipo de herança, algum legado. DNA, né? Exatamente, e que legado que pudesse resistir, por exemplo, a uma gestão seguinte, né? Tem um fator que eu sempre destaco, que é o Fundo Municipal de Cultura, né? O Fundo Municipal de Cultura, ele nunca funcionou da forma devida, né? Nem sei em que pé isso se encontra hoje, né, no município. Agora foi algo que foi instituído, né, e nunca foi posto em prática, de fato, né? Não que o Fundo Municipal de Cultura seja, né, o único caminho para isso, mas é um dos caminhos, né, que poderiam ser pensados, né, para que você tivesse condições de desenvolver projetos culturais desvinculados, né, necessariamente daquilo que o gestor atual ou o futuro gestor pense acerca do que seja cultura. Seria política não política de governo, mas política pública do município. Exatamente. Né? Você tem isso como política pública, isso vai independer, né, do gosto ou do tipo de visão de cultura que um determinado gestor vai ter. E a minha crítica, né, sempre foi essa e permanece, né, sendo essa, que é a ausência de um projeto, né? Não sei se vocês se recordam, mas nós tivemos alguns anos atrás, né, grandes espetáculos, né, que eram apresentados no Teatro Municipal Trianon, tivemos grandes apresentações musicais que eram apresentados nas praças da cidade, porém, com o término disso, o que ficou? Né? E o que ficou? O que ficou e hoje, né? O que eu pergunto que você deixou, eu tô te... Não, o que ficou, né? Não ficou, porque o entretenimento é consumo. Consumo é isso aqui, entendeu? Você pega, né, usa e acaba. Uhum. Agora, aquilo que é pensado, né, como algo, né, a longo prazo, né, não é só consumo. Então, quando você pensa cultura centrada em entretenimento, deixa legado, evento, né? O entretenimento ele não vai deixar legado. Não, puramente não. Porque o entretenimento é só o consumo. Né? Então eu acho que o que ainda falta é uma visão de cultura, né, centrada num projeto mais a longo prazo e que tenha condições de instituir uma política pública cultural nesse setor.
Como é que você vê a atuação especificamente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima? Com Cristina Lima está aí também ao mesmo tempo, ela começou no governo, Rafael, né? Tem uma Carol Poesia que está ali em letras, né? Temos aí marcado o Fest Campus, já está marcado. Como é que você vê a atuação da Fundação Cultural? Eu penso que a Fundação Cultural, Aloysio, ela continua, né, sem exercer de fato, né, o papel dela enquanto gestora disso que eu acabei de dizer, né? Então a gente tem, por exemplo, a cultura hoje em Campos, ela praticamente se resume na programação de chá de bolso. Então, se a gente pensar o que acontece hoje, né, no âmbito da cultura e das atividades artísticas na cidade, você vai observar que ou são as programações de finais de semana do teatro, né, ou aquilo que é organizado por meio das iniciativas alternativas, né, dos coletivos culturais, né, e por aí vai. Agora, eu ainda não consegui, né, eu até entendo a dificuldade que a Cristina pode ter tido ao encontrar uma fundação também, né, mais ou menos desmantelada, né, o Palácio sem sede, inclusive. Sem sede, inclusive, o Palácio da Cultura, né, até hoje, né, continua fechado, apesar de eu estar sabendo que as obras foram retornadas. E vão, o Alexandre Bastos esteve aqui ontem, eles vão, mesmo antes de estar retornado, as obras estarem concluídas, aquele espaço lateral ali, onde a Luciana Portinho, na gestão dela, no governo Maccabi, chegou a fazer umas promoções ali, aquele anfiteatro lateral. E aquilo vai ser aberto, ele deu prazo, ele falou, né? Primeiro semestre, é isso? Sim. Primeiro semestre. Agora, aí o que ocorre? Eu ainda não consegui enxergar o que a Fundação Cultural Oswaldo Lima, né, da atual gestão, encaminhou, né, ou está encaminhando enquanto projeto, né, cultural para a cidade. Você acha que não há essa proposta? Não estou dizendo que não haja, estou dizendo que eu ainda não vi, porque se há, já era, né, para a gente ter tido acesso a ela, né, a essa proposta, o que está acontecendo. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o fator cultural ele está sempre atrelado a condições, né, sociais, econômicas, políticas, que podem contribuir ou para o surgimento, ou para a manutenção, ou para o fim dele. Vou dar um exemplo bem prático para a gente. Vamos pensar aí a Cavalhada de Santo Amaro. A Cavalhada de Santo Amaro, ela está condicionada a uma crença religiosa, né? A figura do Santo Amaro, né? A uma prática religiosa daquela comunidade. Uma vez acabada essa prática religiosa, dificilmente a cavalhada, enquanto manifestação cultural, teria condições de existir. Se a gente expandir isso para outras questões, né, do âmbito cultural, pensemos o próprio carnaval, né? Campos não tem carnaval, né, no período, né, os desfiles dos blocos de escola de samba há anos. Até hoje, nenhuma gestão conseguiu resolver este problema. O que a gente tem a cada ano é sempre o quê? Vai ser no mês seguinte, vai ser em agosto, não vai ser mais desfile, vai ser uma festa do folclore e no final não tem. A partir do momento que você começa Temos então o CEPOP, mas não temos carnaval. Não, sim, tá, mas eu estou falando dessa festa popular. Tô irônico mesmo. Agora, a partir do momento que você começa a fazer com que essa manifestação cultural, que sempre foi extremamente importante na cidade, que são os desfiles, né, das escolas e de blocos, com todas as críticas que a gente possa fazer, mas é uma manifestação cultural de relevância. Você começa a eliminar, não é, socialmente o ambiente em que isso tem condições de acontecer, daqui a pouco a própria população já não vai mais sentir falta quando isso deixar de existir. Tá? Então é o primeiro caminho para você acabar com isso. Né? Então, e eu não consigo entender o porquê disso. Há várias cidades em que o carnaval, por exemplo, ocorre uma semana antes. As cidades que, como Campos, né, não têm um perfil de turismo durante o carnaval. Então, o que ocorre? A festa ocorre uma semana antes e ocorre, né, de diversas maneiras. Agora, aqui, há anos, é sempre um protelar, um protelar, um protelar. Então, eu usei o caso do carnaval só como um exemplo, né, de outras questões. E eu não vejo, por exemplo, a cidade entrando em vários editais de cultura que tem espalhados pelo país. E tudo bem que agora, né, a tendência é desses editais reduzirem.
Mas até então, né, havia várias formas de financiamento de projetos culturais. Vamos falar da ex-lei Rouanet, veiculados à lei de incentivo, e que, se o problema é o dinheiro, né, você teria como buscar outras formas, né, de incentivo para poder fazer. Agora, para que isso ocorra, é preciso que você tenha um projeto. Entende? É preciso que você tenha um projeto. Se você não tem um projeto, não teve. Né? Vou falar uma coisa engraçada, assim, criar a cultura da cultura. Porque não se cria isso. Né? Se cria a cultura de, olha, o verão vai ser maravilhoso porque nós vamos trazer fulano, e não esqueça de votar em mim. Que é o entretenimento, né? Que é o entretenimento. Que é o que dá voto, né? Que é o que dá voto. Mas aí não cria, como você falou, a cultura da cultura. Até pegando esse gancho, Adriano, o Aloysio, quando foi te fazer a pergunta, ele falou que a gente estava comentando sobre transporte aqui no intervalo, mas que você é usuário, é cidadão, mas não é da área. O governo passado da prefeita Rosinha, a prefeita Rosinha é ligada à cultura, ligada ao teatro, tem um histórico. Acho que por isso até muitas pessoas da área cultural apostaram mais no governo. Como você avaliou a passagem, não só do governo Rosinha, de todos os governos que você acompanhou, na questão cultural? Quais os avanços, quais os retrocessos, o que fica de saldo dessas passagens de governos? Um problema que eu observo desde, acho que é 89 que começou 89, né? Alguns problemas que são... A primeira eleição de garotinha prefeito. De lá para cá, o que a gente vem observando, né, praticamente todos os governos? Primeiro, a partidarização, né, dos projetos culturais. Isso é sempre um problema enorme. Então, o que acontece com a partidarização? Todo mundo quer ser o pai do filho, certo? Do filho bonito. Então, havia sempre uma tendência entra um governo, esquece tudo que estava dando certo no governo anterior, tá certo? E eu quero iniciar, né, iniciar o meu legado, e você não faz isso em 4 anos. Então, isso foi acontecendo, né, em todos os outros setores, inclusive na cultura também. Um outro problema, a cooptação, né, a desprofissionalização, né, do setor e a cooptação partidária também de alguns segmentos ligados à arte. E numa cidade de pequeno porte como Campos, né, quando há essa cooptação, o que ocorre? Você desmantela, inclusive, todo o poder político que o segmento cultural pode ter. Né, porque o artista que está comprometido aqui com essa gestão, ele deixa, né, de exercer o seu papel político em função de estar comprometido. Isso ocorreu em praticamente todas as gestões, pelo menos a maneira como eu analiso, né, esse cenário. O que eu mais estranhei, por exemplo, né, na gestão da Rosinha, foi, aí também não estou fazendo nenhuma crítica à pessoa dela, né, mas à gestão, é o fato de ter sido, de fato, uma gestão que possuía em seu quadro várias pessoas originárias do teatro, né, da literatura. Eles são originários de teatro. Garotinho e Rosinha são originários de teatro. E o Teatro de Bolso ficou fechado durante, né, praticamente toda a gestão. Né, o segundo mandato dela, o Teatro de Bolso ficou fechado. E não houve, né, de nenhuma dessas partes, né, a iniciativa de reabertura do teatro, e que só foi reaberto a partir de uma pressão exercida por um grupo... artística, né? Porque tinha amigos do rei que iam lá dar cursinho pago Exatamente. Sabe disso, né? Agora, eu não sei até que ponto nós, né, abandonamos esse vício, entende? Então, se não abandonamos, a gente vai continuar com os mesmos problemas no setor cultural. Tá? A gente ainda tem, por exemplo, o problema dos teatros. Né? O teatro é um espaço de apresentação artística. Tá? Não interessa as leis de mercado. O que eu quero dizer com isso? Joãozinho é proprietário da escola particular e quer realizar a festa das mães no final de semana no teatro. Então, o espetáculo que poderia, por exemplo, ficar 4 semanas em cartaz, só pode ficar 3 semanas
porque num final de semana o teatro vai ser ocupado com a formatura da faculdade, entendeu? Com a festa do Dia das Pais do Colégio Meu Moranguinho Rosa, entende? Então, quer dizer, são questões que precisam ser pensadas, tá? Eu não sei até que ponto essas práticas, né, já foram abolidas, mas tudo isso está dentro de quê? De qual é o meu projeto cultural para a cidade, né? E eu penso que ainda há tempo da Fundação Cultural sentar e pensar nisso, né? O que a gente vai deixar ou, né, o que a gente vai poder dar continuidade, né, daqui a 2 anos, ou daqui a 1 ano e meio, né, ou 3 anos, ou 4 anos. Você estava falando aí em cooptação, você usou essa expressão, eu até concordo, realmente uma prática que se observou no governo Rosinha, se observou nos governos anteriores, governo Mocaibe, governo Arnaldo Viana, governo Sérgio Mendes talvez menos, mas também não tem minha memória mais distante. Mas há 5 anos, a gente teve acho que ele tem que falar aqui, acho que talvez esteja perto de encerrar o bloco, ele pode falar mais adiante. Tem 2 movimentos que são importantes a gente colocar aqui, mais recentes. Um é o Neo Censurado, que ocorre há 5 anos, uma peça de Bonitinha Mais Ordinária, de Nelson Rodrigues, é encenada em Campos, um grupo do Rio, e do Trianon. E foi desmarcada essa peça, sem muito satisfação, e então presidente da Fundação Cultural, Patrícia Cordeiro, cujo, sem querer julgando, mas enfim, não deixando de julgar, a maior contribuição na área cultural era a comunicação de axé. Quer dizer, não é bem, enfim, é uma manifestação cultural, mas não é o que você espera para quem esteja à frente da Fundação Cultural. Fala com o produtor da peça que não ia ser porque tem muito palavrão e Rosinha era evangélica. Aí houve uma reação imensa da classe, um movimento chamado Neo Censurado, né? Isso foi em 2000, estamos em 2019, 5 anos, 2014, né? 2014. Isso mesmo, 2014, abril de 2014. E tivemos, quer dizer, ou seja, ali na metade do segundo mandato de Rosinha. E no final tivemos o Ocupa TB, que ocupou durante alguns meses o Teatro de Bolso. Acho que falar desses 2 movimentos é importante. Até porque os historiadores falam que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial não são 2 eventos, são o mesmo evento intercalado. Eu acho, na minha opinião, que não é o mesmo evento. Ele tem o primeiro passo ali no Censurado, é um ensaio, e ele vai dar no Ocupa TB, né? Que acho que o Ocupa TB foi 2016 mesmo, no ano da eleição. Então, 2 anos depois. Queria que você falasse um pouco desse. Eu sei que você participou, a gente conversou muito sobre as 2 coisas. Como é que você enxergou? Se você concorda com essa leitura minha, e como é que você enxerga? Eu só discordo assim, do Neo Censurado como um movimento. Né? Na foi uma reação. Foi mais uma reação, né? Àquela censura que ocorreu ao espetáculo, e obviamente essa reação acabou desencadeando, né, uma série de outras discussões acerca da cultura na cidade. O Ocupa TB eu já vi mais como, ou já vejo mais como um movimento, né, que mobilizou, de fato, né, um grupo de artistas que ocupou aquele teatro durante um determinado período. Os 2 como estando ligados? Isso que eu pergunto. Eu não acho que tenha ocorrido uma ligação direta, são não. Os mesmos... Apesar de serem os mesmos agentes, sim, né? Sim, mais ou menos os mesmos agentes. Mas eu não vejo assim como uma relação, por exemplo, de causa e efeito. Agora, uma coisa que é importante a gente entender, principalmente em relação ao Neo Censurado, que foi uma reação de extrema importância para fazer com que a cidade repense, por exemplo. Aí eu volto, né, às nossas concepções de cultura, que quando um espetáculo é proibido de se apresentar no teatro porque um gestor entende que tem muito palavrão, percebe? Então há um problema com a mentalidade dessa cidade em relação à cultura. Então o que eu achei importante na reação do Nelson Censurado é que aquilo demonstrou que não é a cidade que pensa, né, daquela maneira. Não é um conservadorismo, né, generalizado na cidade,
tanto que o movimento ele teve um apoio, né, de grande parte, né, da população, assim como o Teatro de Bolso também. Então, a importância maior que eu vejo do neocensurado foi a comprovação de que esses gestores que insistem em fazer da cultura, né, o seu quintal de bom gosto, né, eles teriam sempre uma reação demonstrando que o pensamento, né, de grande parte, não só dos artistas, né, mas de outros cidadãos, né, que têm apreço pela arte, pela cultura, pela liberdade de expressão, por exemplo, poderiam manifestar. Então eu vejo a importância do neocensurado como isso, a demonstração de uma mentalidade, né, e o Ocupa TV já como um movimento, e um movimento que, inclusive, até hoje ele permanece vivo, porque já se cogitou, inclusive, ocupar o Palácio da Cultura. Então, o Ocupa TV, né, já fica sempre, né, atento quando há possibilidade, não, será que ocupar um outro equipamento cultural que está desmantelado, que está fechado, né, seria uma forma da gente retomar o que a gente fez para a abertura do Teatro de Bolso, né, em função, né, da abertura de um outro espaço. Então, só fazer um registro aqui do Teatro de Bolso, né? A gente teve esse movimento do Teatro de Bolso agora, em 2016, durante o governo Rosinha, e, coincidência ou não, na década de 70, entre a década de 70 e 80, quando o Zezé fechou o Teatro de Bolso, um grupo literário... Não, eu ia falar isso. O garotinho meteu o pé na porta do teatro. Eu ia falar, né, isso. Como que a história é cíclica. Eu estava voltando para poder chegar lá, mas eu deixar para o próximo bloco, agora você adiantou. Não, vamos ao intervalo, são 7h46 e voltamos, porque ainda temos o papo da Lei Rouanet. Né? A Maria Rouanet eu vou deixar para o Papo Nacional, vou deixar para o terceiro bloco. Terceiro bloco. Então, da ex-Lei Rouanet, aliás. Da ex-Lei Rouanet, exatamente. Mas o conceito, né, que ela... Aí foi. Bom, o nome dela também foi mudado. São 7h46, esse é o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento de Laboratórios Plínio Bacelar e também de Clínica Proteus. Voltamos em instantes.